Estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente, programa semanal em que sempre procuro entrevistar uma pessoa. Às vezes é um religioso, uma religiosa, ou alguém formado numa área que é interessante que o povo saiba também tanta coisa maravilhosa que existe no nosso campo. Semana passada, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Luiz de Almeida Marins Filho. Ele é um antropólogo empresarial e nos deu uma verdadeira aula na matéria dele. Mas eu quero nesse instante cumprimentar a todo o povo brasileiro que está diante das câmeras de uma televisão, nos acompanhando neste Frente a Frente e pedindo que Deus abençoe a todos, que todos sejam muito felizes, tenham sempre confiança em Deus, nas maiores dificuldades da vida. Nunca desanime. Se por acaso um dia a cruz lhe vier buscar, neste ou naquele ponto, não desanime, coragem, confie em Deus. Mas hoje nós estamos aqui e vamos conversar com o Dr. Mário Celestino de Oliveira. Ele é um psicólogo, um psicanalista psicólogo, e é claro que vai abordar temas que estão relacionados justamente com a sua matéria. Bem-vindo à Rede Vida, professor. É com alegria que nós estamos recebendo nesse instante, neste Frente a Frente de hoje. Primeiramente, um bom dia a todos. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Rede Vida pela essa nova oportunidade que está nos dando. Estou falando nos dando porque eu estou praticamente falando em nome de vários outros profissionais da área, né? E falar, agradecer também e mostrar que a Rede Vida, em termos de informação e prestação de serviço, ela, em termos de educação e cultura, está muito bem, está de parabéns. Tá bem. Doutor Mário, vamos então começar a conversar sobre o assunto. A sua formação acadêmica, o senhor estudou onde? Eu estudei na Universidade de Guarulhos, né, formado na Universidade de Guarulhos, e formações extracurriculares também, né? Uma delas é eletrossonoterapia. E o senhor tem consultório? Eu trabalho em hospitais de prefeitura, né? Hospital de prefeitura. Sim. E tem uma clínica... Eu trabalho em uma clínica particular. Dentro do campo da psicanálise, ou da psicanálise, qual é o tema que nós vamos abordar hoje, principalmente? Nós vamos abordar a chamada eletrossonoterapia, ou eletroterapia transcerebral. Esse é o ponto que vamos tratar. Isso. Vamos começar pela definição. O que vem a ser isso? Antes de mais nada, eu queria falar aos telespectadores que eu tenho a grata satisfação de saber que o pioneiro na eletrossonoterapia está vivo e está atuando. Graças a Deus. Eu só quero, antes de mais nada, deixar mais palpável, mais patente o que nós chamamos de eletrossonoterapia. Eu vou dar apenas duas pessoas que são pioneiros, né? Vou dar uma rápida pincelada. Pois não, pode perfeitamente. José Coralec, engenheiro eletrônico, eletromecânico, ex-funcionário da França, né? Há mais de 20 anos, radicado no Brasil, onde fundou 3 indústrias existentes. Nos últimos anos, especializou-se em bioengenharia e desenvolveu nesse ramo vários aparelhos inéditos para diversos grupos do hospital, das clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Eu acho que eu já não preciso falar mais nada. Roque Teófilo, psicólogo clínico. Esse é praticamente o pioneiro da eletrossonoterapia no Brasil. Especializou-se em biônica e cibernética aplicada à psicologia, criando técnicas terápicas e testes inéditos, apresentando resultados em seus estudos. No primeiro Congresso Internacional de Psicologia Clínica, que teve aqui no Brasil, foi, se não me engano, em 75. Professor titular da Faculdade de Mackenzie. Professor visitante de várias universidades estrangeiras, né? E tem outros, autor de inúmeros livros, que hoje nós temos, né, eu posso ter a graça de satisfação, que um deles é este, que nós temos no Brasil. Né? Eletroterapia transcerebral. Isso. Então, é uma terapia já antiga, não sou eu que estou
difundindo, não sou eu que inventei. Praticamente, eu sou um discípulo, eu sou uma pessoa que está querendo colocar uma terapêutica de suma importância na mídia, que é para ter mais uma alternativa para o paciente, né? Bom, então o senhor acabou de nos definir o que vem a ser isso? Esse praticamente são as pessoas que foram pioneiras, né? Mas a eletroterapia ou a eletrossonoterapia, ela é uma conduta terapêutica, é um procedimento terapêutico, uma abordagem terapêutica, né, de suma importância, que isso vem de 1902, com Stéphane Leduc, né, que praticamente inventou a eletroterapia, e hoje tem no Brasil poucos fazendo, porque o Brasil ele fica mais na parte farmacoterápica, né, do que outros tratamentos. Não se difunde muito bem a eletroterapia, né? Outras abordagens terapêuticas. Mas é uma terapia de suma importância, né? É uma terapia que vai evitar, na Europa, eles fazem como se fosse tomar um soro fisiológico, em posto de saúde, né? Em pronto-socorro. É muito comum a eletroterapia na Europa, né? O senhor está informado como psicólogo. Sou. E depois, dentro do campo da psicologia, cada um envereda por um campo. Ah, sim. Aí faz o que nos difere, né, é a abordagem terapêutica, né? Uns fazem psicoterapia pura e simples, mas a psicoterapia, fala, eu faço psicoterapia, mas que abordagem psicoterápica você faz? Aí você tem que... É a psicanálise, é a Jung, é a Gestalt, né, é a eletroterapia. Então, ali vai ver qual abordagem que o profissional está usando. Certo. Como Ou se no fosse psiquiatra. a medicina, o nome, eu sou médico, mas logo vem a pergunta, em que campo que o senhor é médico? Neurologia, Isso, etc. Cada um dentro de um campo. Exatamente. Quais são os motivos desta psicoterapia? Motivos? Bom, praticamente a eletroterapia foi inventada por Stéphane Leduc em 1902, mas aconteceu foi o seguinte, depois do pós-guerra, em 1947, houve uma necessidade na Rússia, como teve a famosa neurose de guerra, muito grande na Rússia, eles estavam querendo uma terapêutica de urgência, uma coisa que pudesse vir solucionar o problema da neurose de guerra na Rússia. E os russos praticamente retomaram esse trabalho da eletroterapia, né? E praticamente tomaram a paternidade da eletroterapia. Então, dali para cá, só foi, na época, no Bloco Socialista, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Alemanha Oriental, né? Praticamente ficou ali. Depois que começou a se expandir para outros lugares da Europa, né? No caso aí foi o Bloco Socialista, né? O bloco mais comunista, né? Mas depois foi... Doutor Mário, nesse campo que o senhor está abordando agora, as pessoas que lhe aparecem como clientes, o senhor acha que, usando esse método, a pessoa melhora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho 21 anos de saúde. Experiência. E 14 de especialista em eletroterapia, né? Então, de abordagem de eletroterapia. Eu tenho excelentes resultados. O que é de suma importância é saber como fazer esse tratamento. O senhor pega, por exemplo, um paciente de fase aguda, praticamente não se dá para fazer muita coisa, né? O senhor vai ter que entrar, vamos dizer, uma síndrome de abstinência alcoólica. Não tem como fazer eletroterapia no caso. Tem que fazer as vias de fato. O ampliquitil com Fenergan, né, para sedar. Depois fazer praticamente fazer a chamada manutenção, a fase de ambulatório. Aí tudo bem, aí a gente entra. Porque não adianta nada fazer eletroterapia na fase aguda, não tem como, né? A gente tem que saber, a terapêutica é de suma importância, é muito boa, só que tem casos, né, que a fase em que o paciente se encontra não é adequada. Vai ser adequada na fase ambulatorial, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, pega o paciente vai fazer a fase aguda, dependendo da situação, tranquilo, uma fase aguda, né, uma neurose de pânico, isso é muito comum, tá, né? Então dá para se fazer. O que é importante é a manutenção desse tratamento, que coisa que no Brasil não se faz.
Dificilmente o senhor vai ver algum lugar que faça manutenção. Manutenção é o seguinte, o paciente vem no mínimo uma vez por semana, faz as sessões, né? E depois, mas eu estou bem, está bem? Tudo bem. Atingiu 80%, 90% do tratamento, mas não deixa de vir. Aí ele vai entrar numa fase chamada manutenção. Mas o paciente fala, mas por que entrar na fase de manutenção? Eu já estou bem, mas aí é que é o problema. Se você deixar de tratar, não demora muito, sei lá, depende do paciente, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E aquelas síndromes, aqueles sintomas voltam. Entendeu? Tá certo. Você entendeu? Então, a manutenção é justamente para isso, para evitar que aqueles sintomas voltem. Então, ele sempre está lá. E, às vezes, tem pacientes, poxa, mas vocês estão tudo aí, até funcionários de prefeitura, essa turma aí está aí, eu não sei o que está fazendo aqui. Estão tudo alegre, contente, eu não sei o que estão fazendo aqui, mas se você for ver bem, estão No assim... fundo, alguma coisa, Exatamente, estão assim por quê? Porque estão tratando, não pode, esse negócio de chegar, que nem muitos falam, tudo bem, está aqui, vai embora, daqui 6 meses você volta, mas não é assim. Eu particularmente, acho que não é assim. Ou tenho certeza que não é assim. Temos que acompanhar. Tem que acompanhar, não tem jeito. No meu caso, ainda é uma terapia de suma importância, de uma coisa assim muito boa, que você não tem problema de contraindicação, efeitos colaterais. Às vezes, depois nós vamos colocar isso aí. Mas o paciente que está tomando neuroléptico, ele pode estar tomando neuroléptico, de repente ele está na casa dele, aí não está fazendo efeito, um comprimido não faz efeito, será que 2 faz? Será que não faz? Então ele fica ele fica perdido naquela situação. Né? E quem tem que dar o respaldo, aquele aparato todo, não está presente. Doutor Mário, o senhor concorda comigo que quando se trata de uma pessoa que está numa neurose, é mais fácil um tratamento? Na psicose, não. Certo. E na psicopatia, pior ainda. O senhor concorda plenamente? Concordo. As personalidades psicopáticas, uma delas, né, todas as toxicomanias, vamos dizer uma que a gente já muito... vulgar, né? Comum. O alcoolismo. O alcoolismo é um. A droga é outra. O verdadeiro alcoolismo, né, ele se prende, antes de mais nada, em personalidades psicopáticas. Ele não é um alcoólatra porque quer, ele não é alcoólatra, porque ele já vem, né, ele já é um psicopata. Ele, antes de ser alcoólatra, ele é um psicopata. Praticamente todas as toxicomanias. E tem outras psicopatias, personalidades psicopatas, da agressividade, mas no caso, o alcoolismo, antes de mais nada, ele tem que ser colocado como psicopatia. Quando uma pessoa diz assim, eu bebo para esquecer, eu bebo porque não sei o quê. Então, é a necessidade, né, do álcool, né? Se o time ganhou, bebo porque o time ganhou, estou contente. Se o time perde, vou beber porque o time perdeu, estou deprimido, eu vou beber. Então, não tem, toda situação é uma situação, então, para beber. Não tem jeito, né? Nós estamos entrevistando, portanto, hoje, um psicólogo psicanalista. Ele está analisando problemas que estão dentro de sua área. É Dr. Mário Celestino de Oliveira. Nós vamos interromper nossa entrevista e voltaremos logo no segundo bloco. No programa de hoje, Frente a Frente, nós estamos entrevistando um psicólogo clínico, Dr. Mário Celestino de Oliveira. Ele já abordou, no primeiro bloco, o que venha a ser a psicoterapia, principalmente de sua área. Mas nós estamos agora avançando um pouco mais e abordando outros temas. Nós gostaríamos, Dr. Mário, que o senhor nos falasse onde esta clínica atua. A terapia é o seguinte, a eletroterapia ela tem 2 funções básicas.
a intensificação da inibição protetora do córtex e a estimulação direta dos gânglios. O que é isso? Vamos colocar praticamente, tentar deixar o mais explícito possível. A estimulação direta dos gânglios é o seguinte, o que é gânglio? Gânglio é um conjunto de corpos celulares, né, situados no sistema nervoso periférico. Tá? E, se eu posso assim dizer, as fibras pré-ganglionares vão se fixar no sistema nervoso periférico. E as fibras pós-ganglionares vão diretamente para o sistema nervoso central. Então, o que acontece? Uma estimulação dessa vai praticamente fazer uma interligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A intensificação da inibição protetora do córtex é o seguinte, todos nós temos a nossa parte imunológica, a nossa defesa. O cérebro, o sistema nervoso também tem, não deixa de ter. Então, é como se nós fizéssemos uma defesa, um aparato que aqueles fatores esteroceptivos que bombardeiam 24 horas o paciente, né, não fique dentro, não fique preso ao sistema nervoso. Ele praticamente é como se fosse uma barreira. Ele ali bate e volta. Ele não é colocado praticamente no sistema nervoso. Né? Um exemplo. Nós temos a esquizofrenia, uma das piores psicoses que tem, a chamada esquizofrenia catatônica. Essa catatonia é que a gente pode dizer, o paciente está... qualquer estímulo é tão agressivo para ele que ele praticamente se fecha. Ele fica como... tem alguns que ficam como uma esfinge. Ele fica parado ali, sentado, olhando através de alguma coisa, muito além daquilo. Né? E ele pode até morrer por inanição naquela situação, ele pode ficar muito tempo ali. Então, o que está acontecendo? Ele praticamente está fazendo uma autodefesa. Então, uma esquizofrenia.